Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bom, gente, chegou mais um dia, né, terça-feira, e hoje nós iremos ter aula de matemática e iremos ter aula também de reforço, tá certo? O nosso livro complementar, auxiliar, tá bom? Mas antes da nossa aulinha, nós vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por este dia. Legal? Bora lá, fecha os teus olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixas cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Bom, gente, hoje nós iremos fazer no livro de matemática as páginas 78 a 80. Tá certo? No livro de matemática. O nosso assunto de hoje é sistema monetário. Então vamos lá. Há muitos séculos o dinheiro não existia, tá? Mas como sempre houve uma necessidade de comprar. Então as pessoas tiveram que dar um jeito e resolver o problema, tá? A primeira solução foi o processo de troca. Se uma pessoa tinha muitas frutas, mas precisava de milho, o que é que elas faziam? Elas partiam à procura de quem queria trocar, tá certo? A sua fruta pelo milho. Então, esse sistema de comércio é chamado de escambo, tá bom? Eu tenho milho e quero trocar por fruta. Esse sistema é chamado de escambo, que eu estou trocando um pelo outro. Certo? Então, gente, realizar uma troca pode hoje parecer simples, tá? Mas nem sempre foi assim. Por quê? Porque às vezes o que acontecia, as pessoas não tinham a mercadoria que interessava a outra pessoa, né? Então, dificuldades como essas acabaram levando a invenção do dinheiro, tá certo? E aí o que acontece? O dinheiro, nós temos o quê? Aí eles tiveram esse problema, né? Houve todo esse problema, porque houve toda essa dificuldade, eles precisavam criar o dinheiro. Então hoje, o nosso dinheiro, ele é em forma de moedas, tá certo? Formas de moedas. Ó. E ele também, nós temos também o dinheiro em forma de cédulas. Tá certo? Moedas e cédulas. Então, o dinheiro na forma de moeda e de cédula é o meio usado na troca de compra, né? Então, eu tenho dinheiro e eu preciso comprar algumas coisas, eu dou o dinheiro e trago o que eu quero, as compras, tá certo? Esse dinheiro eu posso comprar mercadorias, serviço, força de trabalho, né? Eu trabalho e recebo. Então, divisas estrangeiras ou nas demais transações financeiras. Eu uso o quê? O dinheiro, tá certo? É emitido e controlado esse dinheiro, tá certo? Pelo governo de cada país, que é o único que tem essa atribuição. Então, o nosso dinheiro, que é chamado hoje real, tá certo? Ele é controlado pelo nosso governo. E quem é o nosso governo? Quem é o nosso presidente? Jair Bolsonaro, tá certo, meus amores? O nosso dinheiro, como é que ele se chama? O real, tá? Ele chama-se o real. O símbolo do real é este aqui, ó, RS cifrão, tá? Então, o real, ele está dividido em 100 partes iguais, tá? E cada uma dessas partes chama-se centavos. Então, para separar o real de centavos na escrita monetária, o que acontece? Eu utilizo a vírgula. Tá, meus amores? Então, aqui a tia escreveu vocês vão ver agora aqui, centavos, como é que eu escrevo, tá certo? 25 centavos, 10 centavos,
R$1, R$2 e aí por diante. Então aqui eu tenho, ó, 5 centavos, 0,05, tá? 25 centavos, 0,25. Eu tenho aqui, ó, 10 centavos. Eu tenho R$1, 1,00. Eu tenho aqui R$2, tá? Eu tenho aqui R$10, R$5, R$20, R$50 e eu tenho aqui R$100, tá certo? Essa é a forma de escrita, tá? Em número e quando eu quero escrever por extenso. Tá certo? Então, a gente sabe que o nosso dinheiro chama-se real, não é isso? A gente sabe que quem controla esse dinheiro é o governo federal, que é o nosso presidente, Jair Bolsonaro, e a gente sabe que o símbolo do real é RS cifrão, tá bom? O nosso dinheiro, ele chama-se moeda, você pode encontrar o nosso dinheiro em moedas e também em cédulas, não é isso que a tia mostrou? Porém, a gente vai ver algumas curiosidades sobre o nosso dinheiro, tá bom? Gente, a gente vai saber quem foi que trouxe, tá? Quem instalou a primeira Casa da Moeda aqui no Brasil. Então, quem instalou a primeira Casa da Moeda aqui no Brasil foram justamente quem? Os portugueses. E em que ano? Em 1694, tá certo? Eles instalaram a Casa da Moeda no Brasil. O nosso dinheiro, ele mudou 9 vezes de nome, tá? Em 1994 foi implantado o real, mas aí a gente vai ver como se chamava o nosso dinheiro e como foi mudando, tá? Então, as primeiras cédulas do Brasil eram conhecidas como réis. Em 1942, aí agora a gente vai ver, em 1942 a 1967, nós tivemos o Cruzeiro. O Cruzeiro, ele foi criado em 1942 e substituiu o réis, tá? Então, vamos conhecer agora os novos nomes do nosso dinheiro, né? Como eles foram mudados. Então, vamos lá. Primeiro a tia vai explicar, ó, Cruzeiro Novo, foi 1967 a 1970, tá certo? Cruzeiro, em 1970 a 1986. Cruzado, em 1986 a 1989. Cruzado Novos, 1989 a 1990. Aí volta o Cruzeiro, de novo, em 1990 até 1993. Depois vem o Cruzeiro Real, tá certo? Depois vem o Cruzeiro Real, que foi em 1993. E, por último, veio o Real, que foi em 1994, tá? 1994 veio o real, que é a nossa moeda até hoje. Essa moeda, o real, ela foi criada para definitivamente frear a hiperinflação, tá? Então, vamos ver aqui as mudanças do nosso dinheiro, as 9 vezes que o nosso dinheiro mudou. Ó, primeiro, réis, começou com réis, depois cruzeiro, depois Cruzeiro Novo, aí Cruzeiro, tá certo? Aí depois aqui, ó, Cruzado, depois Cruzado Novos, né? Cruzado Novo, depois volta o Cruzeiro, ó, depois o Cruzeiro ele volta de novo. Aí aqui a oitava. Depois vem o Cruzeiro Real, tá certo? E por último, hoje, o nosso Real.
tá certo? Então foram mudados 9 vezes de nome a nossa moeda, tá certo? Mas, gente, existe também algo muito importante que a gente precisa saber. E o que seria isso? Ó, a gente precisa verificar se o nosso dinheiro realmente é real, ou seja, se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Por quê? Porque tem muita gente que falsifica o dinheiro e às vezes a gente não sabe e a gente fica perdido e aí, né, é enganado. Então, o que acontece? Como é que eu vou saber que uma nota, ela é verdadeira? O que é que eu vou fazer? A primeira nota, você vai segurar a sua nota, ó. Segurou a nota contra a luz, ó, você segura a nota, coloca ela contra a luz, certo? E aqui você vai ver embaixo, ó, o que é que a gente vai ver embaixo? Nessa área clara que você vai ver a marca d'água, que é justamente a figura do animal, indicando o valor. Então, como é que eu faço para saber se uma nota é verdadeira ou falsa? Eu coloco essa nota contra a luz, ó, coloquei contra a luz. Aí você vai ver nela uma área clara aqui e a marca d'água, que é justamente a figura do animal e o número indicando, tá certo, esse valor. Então, na nota de 20 reais, qual é a minha figura que eu preciso ver aqui quando eu coloco ela contra a luz? Qual é a figura? A figura dela é de um mico-leão dourado, tá certo? Então eu seguro aqui, vejo, olho, tá? A marca d'água, que é o animal. E aí eu vejo o número 20, certo? E vou ver aqui a minha figura, que é o quê? De 20 reais, mico-leão dourado. As mesmas coisas eu vou fazer com as outras notas. Então, 2 reais. Qual é a figura de 2 reais? Uma tartaruga marinha. E aí, quando eu coloco contra a luz, eu vou ver quem? O número 2 e essa figura, que é a marca d'água. 5 reais. Qual é a figura que eu vejo? Uma garça. Qual é o número? 5. 10 reais. Qual é a figura que eu vejo? Uma arara. E o número 10, tá? 20 reais. O que é que eu vejo? Um mico-leão dourado, que é justamente a figura a marca d'água. E aí eu vejo também, consigo enxergar o número 20. Agora, 50 reais. Qual é a figura, qual é a marca d'água? A onça pintada, tá certo? E eu vejo perto dessa onça pintada, eu vou ver quem? Eu vou ver o número 50. 100 reais, qual é a figura que eu vejo, que é a nossa marca d'água? Eu preciso ver uma garopa, tá certo? E o número 100, pra gente não ser enganado, tá certo, meus amores? Esta foi a nossa aula e nós vamos para o nosso primeiro quesito do nosso exercício de matemática, tá bom? Bora lá. Primeiro, qual é a quantia total? Aí aqui eu tenho alguns valores, tá certo? Em reais e também em moeda, em cédula e em moeda. E você vai na letra A, você vai me dizer quais são os valores que eu tenho na letra A, B, C e D, tá? Segundo quesito. Relacione a escrita monetária A por extenso. Então, aqui eu tenho os valores, tá certo? E vocês vão ligar os nomes de cada valor, né? Que está por extenso, tá certo? Terceiro quesito. Carla, Ana e Júlia decidiram que iam vender docinhos para arrecadar dinheiro para a creche do bairro. Elas gastaram 23 reais na compra dos ingredientes e obtiveram 50 reais com a venda.
Elas gastaram R$ 23 e tiveram de renda R$ 50, né? Elas gastaram R$ 23 na compra dos ingredientes e obtiveram R$ 50 com as vendas. E aí eu quero saber quanto elas tiveram de lucro. Você vai só responder quanto é que elas tiveram de lucro. Letra A, né? Na letra B, cada uma teria de lucro quanto cada uma teria de lucro se o dividissem igualmente. E aí você vai fazer as continhas de divisão, tá? Você vai fazer uma conta de subtrair e você irá fazer uma conta de dividir, tá bom? Quarto quesito. Bora lá no quarto. Na cantina da escola, comprei um salgado que custava R$ 1,40. Paguei com uma cédula de R$ 10. Depois dividi o troco entre eu e meu irmão. Quanto do troco ficou para meu irmão? Aí você vai fazer, né, uma subtração, né? E depois você vai fazer uma divisão para saber, tá, meus amores? Quinto quesito. Analise a tabela a seguir. Aí eu tenho na tabela produto, eu tenho celular, eu tenho um tablet, micro-ondas, bicicletas, carros de controle e boneca. O preço, eu tenho celular R$ 897, tablet 604, micro-ondas R$ 358, né? Bicicleta R$ 287, carros de controle R$ 120 e a boneca R$ 60. E no estoque eu tenho apenas 40 peças de celular, 18 peças de tablet, 30 peças de micro-ondas, 80 peças de bicicleta, 15 peças de carro de controle e 32 peças de boneca, tá certo? Então o que eu quero, responda. Qual é o produto mais caro, tá certo? Da tabela. Letra B, qual é o produto mais barato dessa tabela? Letra C, qual é o produto que custa R$ 358? Quanto custa o tablet? E aí você vai observar a tabela e vai responder, tá? Vamos para o nosso sexto quesito. Observe os anéis que Luciana está escolhendo. Então, aqui eu tenho um anel de 1.096, o outro é R$ 3.856, o outro, terceiro anel, é R$ 2.868. Descubra o anel que ela escolheu. Ele possui o algarismo 6 no valor. Ele não tem o algarismo 1. Ele possui o algarismo 8, que aparece na primeira ordem, tá? Qual foi o anel que Luciana escolheu? E aí você vai colocar o valor desse anel que ela escolheu, tá certo? Sétimo quesito. Bora lá, 7. Bora lá. Mariana quer comprar um vestido novo que custa R$ 249. Mas sua mãe alertou que seu cartão de crédito tem apenas R$ 193 de limite disponível. A vendedora disse que o restante da quantia pode ser pago em dinheiro e dividir em até 2 vezes. Para completar a quantia do cartão de crédito, quanto será pago em dinheiro e qual é o valor das parcelas? E aí você vai fazer uma continha de subtração, tá certo? E uma de divisão, tá? Vamos para o nosso 8º quesito.
Miguel comprou uma bermuda por R$ 67,00, uma camisa por R$ 52,00 e um boné por R$ 19,90, certo? R$ 19,90. Quanto ele gastou? Se ele pagou com 3 notas de R$ 50,00, quanto recebeu de troco? Aí você vai somar todos os valores, tá certo? E aí você vai multiplicar R$ 50,00 vezes 3, né? Isso vai dar um valor. E aí você vai subtrair no final, tá certo, meus amores? Você irá subtrair no final. Vamos para o nosso 9º quesito. Bora lá. Leia este texto sobre o surgimento de uma máquina registradora. Aí eu peço a vocês que leiam comigo, tá bom? Como surgiu a máquina registradora? Em uma viagem de barco, o americano James Jacob ficou fascinado com a máquina que contava os giros da hélice. Na hora, imaginou que aquela técnica poderia resolver os problemas de controle de caixa em seu barco. Em 1879, criou uma máquina que media a quantidade de dinheiro que entrava e saía através de teclas, representando quantias de dinheiro. Com a invenção, Ritt abriu uma fábrica e encheu sua caixa registradora de dinheiro, tá certo? E aí o que é que você vai fazer? Responda. Letra A. Você percebe alguma semelhança desta máquina com algum recurso de sua geração? Se sim, qual? Qual será? Letra B. Você acha que essa máquina facilitou ou atrapalhou o trabalho com a contagem de dinheiro em estabelecimentos comerciais da época? Letra C. Você conhece um leitor de código de barra? Pesquise e escreva em poucas linhas como funciona essa tecnologia, tá certo? Aquele leitor de barra que muitas vezes a gente vai, por exemplo, na Americana, é porque aqui agora não está com algum papelzinho que tem. Você vai na Americana e aí você não sabe o preço e nem tem lá, né? Nas prateleiras. O que é que você faz? Aí tem uma maquinazinha e com o leitor de barra, com aquela barra, aquele número de barra, você encosta na máquina e ele vai ler, tá? E vai te dar o valor, tá certo? Mas você vai fazer essa pesquisa e vai escrever em poucas linhas como funciona essa tecnologia, tá? Letra D. Cole uma imagem de algum código de barras no espaço abaixo. Então, nesse espaço aqui, você vai colocar alguma imagem, tá certo? De código de barra, nesse espaço. Tá certo, meus amores? Vamos para o nosso livro de reforço. Este foi o livro de matemática, tá certo? Vamos agora para o livro de reforço. Vamos ver quais são as páginas que nós vamos fazer. Tá certo? Vamos tirar aqui. E vamos ver. Gente, reforço 81 e 82 são as páginas, tá bom? 81 e 82. O nosso primeiro quesito de reforço. O que é que vocês irão fazer? Qual o valor em dinheiro? Aí você tem aqui vários, letra A, B e C. Você tem aqui os valores, você vai somar e vai colocar aqui os valores de todo o dinheiro, tá bom? Segundo quesito. Escreva por extenso os valores abaixo. Então, aqui eu tenho letra A, R$ 314,87. Eu tenho aqui a letra B, R$ 108,03. Letra C, R$ 1.619,20. Eu tenho aqui na letra D, R$ 468,01. E eu tenho na letra E, R$ 582,34. Tá certo, meus amores? E aí você vai escrever por extenso, como se escreve, tá? Terceiro quesito.
Observe e responda. Sofia tem 5 cédulas de R$100. Ana tem 8 cédulas de R$20. Mateus tem 6 cédulas de R$10. Luiz tem 4 cédulas de R$50. Agora você vai responder. Quem tem a menor quantia, você escreve o nome da pessoa. Quem tem a maior quantia? Quem tem exatamente R$200? Qual a quantia de Ana? E aí você vai escrever o que se pede, tá bom? Vamos para o quesito de número 4. Juliana quer comprar uma TV usando um cheque. Ajude Juliana a preencher o cheque, tá certo? O nome da loja é Loja Compre Bem. O valor da TV é R$ 2.186. E você vai preencher este cheque, tá bom? Mamãe e papai vai ajudar também, né? E qualquer coisa, a tia está aqui do outro lado, tá? Para auxiliar nas dúvidas. 5º quesito. Observe e responda. Letra A. Amanda deu uma nota de R$100 para pegar uma camisa que comprou por R$ 87,23. Quanto ela recebeu de troco? E aí você vai fazer uma subtração, né? Eduardo comprou um celular de 6 prestações de R$ 97,48. Quanto ele pagou pelo celular? Letra C. Daniel comprou camiseta por R$19, uma bermuda por R$32, um boné por R$17 e um par de sandálias por R$14,90. Quanto ele gastou nessa compra? Letra D. Luciana comprou um livro e pagou com uma nota de R$50. Ela recebeu R$2,84 de troco. Quanto custou o livro? Quanto custou? E aí você irá fazer esta continha, tá, meus amores? E aí foi o nosso livro de reforço, tá? Com as páginas 81 a 82, tá? E esse foi o nosso final de aula. Beijo no coração de cada um. Tchau e até amanhã.